Informações básicas de um elemento químico com e sem tabela. Eu sou Michele do Carmo, sou professora de Ciências e Biologia e eu te convido. Bora estudar a tabela periódica? Olá, estamos de volta. Esse que é um canal criado para você que quer tirar dúvidas de Ciências e Biologia e quer ir direto ao assunto. E é exatamente por isso que os vídeos são curtos mesmos. Então bora direto ao assunto? Tabela periódica sem tabela periódica, parte 1. Então vamos entender por que a tabela periódica está dividida nesses quadradinhos. Em cada um desses quadradinhos está alocado um elemento químico e eles estão assim organizados em ordem crescente de número atômico. Então quando você olhar a tabela periódica, você tem que olhar ela de forma linear, na horizontal. Esses elementos vão de 1 até 118 elementos. Essa imagem, por exemplo, mostra alguns elementos em cinza, na época, até bem pouco tempo. A IUPAC, que é quem oficializa a introdução desses elementos na tabela periódica, ainda não tinha incluído, mas agora já estão todos ali organizados. Vamos partir agora para a divisão da tabela periódica, entender por que ela tem esses grupos em cores. Eles estão separados de acordo com as propriedades e características em metais, que são esses azulzinhos, os não metais, que seriam esses 11 elementos químicos na cor amarela, os semimetais, que estão localizados na tabela na cor laranja, os gases nobres, que são os 6 elementos químicos na corzinha verde lá, e o hidrogênio, que está sozinho por causa dessa característica individual que ele apresenta em relação a todos os outros elementos químicos. E aí você observa que existem dois grupos de elementos químicos que estão deslocados para fora da tabela periódica, mas na verdade eles fazem parte também e estão localizados ali dentro da tabela periódica. A primeira série aí seria o dos lantanoides, que vai do número atômico 57 até o 71, e aí eles estão nessa posição na tabela periódica, do sexto período no grupo 3. E a série dos actinoides, que vai do número atômico 89 até o 103, estão localizados nessa posição da tabela periódica, que seria no sétimo período, no grupo 3 também. E aí você deve ter percebido que eu comecei a falar sobre períodos e grupos. Bem, porque a tabela periódica também está organizada dessa forma. Os períodos correspondem ao número de camadas, ou seja, os níveis de energias existentes ao redor do núcleo. E aí, como é que a gente vai fazer essa localização na tabela? É olhando de forma horizontal, cada uma dessas linhas. Existem 7 linhas, ou seja, 7 períodos, que correspondem às 7 camadas. Logo, todos os elementos químicos que estão aqui, ó, na primeira linha, correspondem ao primeiro período e eles só apresentam uma camada. Quem está na segunda linha, todos eles estão no segundo período e correspondem a elementos químicos que apresentam 2 camadas ou 2 níveis de energia. Quem está no terceiro, ou seja, na terceira linha, corresponde aos elementos químicos que apresentam 3 camadas, ou seja, 3 níveis de energia, e assim sucessivamente até chegar ao sétimo período. Já as colunas correspondem aos grupos. Esses grupos organizam os elementos com propriedades químicas semelhantes, que têm a mesma quantidade de elétron na camada de valência. Então, até o final da década de 80, alguns grupos também eram conhecidos por famílias, e aí vinha uma denominação com algarismos romanos e com letras tipo 1A, 2A, 3B, 4B, como é possível observar, e alguns recebem denominações especiais como as apresentadas aí, tipo metais alcalinos está no grupo 1, no grupo 2, os metais alcalinos terrosos, na parte central, que vai do 3 ao 12, os metais de transição. No grupo 13, a família do boro, porque ele é o primeiro do grupo. No 14, a família do carbono, porque é o primeiro do grupo, é o carbono. Na família do nitrogênio, que está localizado no grupo 15. E aí o 16, os calcogênios, 17, halogênios, gases nobres, estando no grupo finalzinho ali. E aí, para finalizar essa divisão básica aí da tabela periódica, nos grupos 1 e 2, e o 13 e o 18, tá? Então, ficaria aí com os elementos representativos, e o grupo 3 ao 12, que seriam aí os elementos de transição. Então, já vimos a divisão básica da tabela periódica, agora nós vamos deixá-la de lado, porque nós vamos aprender a encontrar as partículas do elemento químico sem ficar refém de consultar a tabela para essas informações.
Então, o elemento químico na tabela periódica vai ser representado por símbolos que podem conter uma ou duas letras retiradas da denominação desse elemento. Agora, quem são esses símbolos A e Z localizados no lateral esquerdo do símbolo do elemento químico? O A significa número de massa e o Z representa o número atômico. Mas vejam bem, toda vez que você pegar uma tabela periódica, você precisa observar a legenda da tabela. É lá na legenda da tabela que vai dizer onde está localizado o número de massa e o número atômico. Isso pode variar de acordo com a edição da tabela. Mas quando esse elemento químico vier representado em um livro ou em uma questão, é nesse formato que você vai observar o número de massa e o número atômico. Então, só lembrando que se vier com duas letras representando o símbolo, a primeira vai ser maiúscula e a segunda minúscula. Vamos exemplificar com o carbono, porque é um elemento químico mais conhecido aí. Então, o símbolo dele é o C maiúsculo, e aí nós já localizamos o número de massa, que corresponde a 12, e o número atômico dele, que corresponde a 6. O número de massa corresponde ao símbolo A, número atômico ao Z maiúsculo. Próton, simples assim, P minúsculo, elétron, e o N seria nêutrons. O número atômico corresponde ao número de prótons e o número de prótons corresponde ao número de elétrons. Isso não vai mudar na tabela periódica. O que muda quando forma íon? Então, o número atômico sempre vai corresponder ao número de prótons. E quando formar íon, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora vamos determinar todas as informações básicas do elemento químico carbono a partir do que a gente tem representado aqui. Pronto, número de massa, 12. Número atômico, 6. Se o número atômico corresponde ao número de prótons e o número de elétrons, logo o número atômico é igual a 6, portanto, prótons também 6 e elétrons 6. E agora, como é que eu faço para determinar o número de nêutrons? Então, para determinar o número de nêutrons, nós vamos fazer essa matemática simples aí, utilizando essa expressão, onde nós vamos subtrair o número de massa pelo número atômico. 12 menos 6 é igual a 6, portanto, o número de nêutrons corresponde a 6. Percebeu que a gente nem usou a tabela periódica? Pois é, com essas duas informações você descobriu tudo que é básico do elemento químico carbono. E agora, como é que eu faço para determinar o número de massa? Basta que eu tenha o número de prótons e o número de nêutrons, eu some os dois, eu vou encontrar o número de massa. Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar com os amigos e a gente se encontra na próxima. Até lá!